Quase 3 meses após o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, há dúvidas de que o bloco vai atingir a meta de inocular 70% de sua população até setembro. Restrições de oferta, atraso na entrega, exagero político e confusão entre o público são os principais culpados, mas nos últimos dias o cenário ganhou mais um empecilho. Diversos países europeus suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca com medo de que a injeção pudesse ter causado o desenvolvimento de coágulos sanguíneos em alguns receptores. Além de Itália, Alemanha e França, pararam temporariamente de aplicar esse imunizante à Espanha, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, Portugal, Luxemburgo, Chipre, Suécia, Bulgária, Romênia, Islândia, Irlanda, Lituânia e Letônia. Deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a scopo cautelativo. AstraZeneca wird in vielen Ländern auf der Welt millionenfach verimpft. Vous avez raison de rappeler que plusieurs partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Em resposta a essas suspensões, a AstraZeneca disse no último domingo que revisou os dados de 17 milhões de pessoas que receberam doses em toda a União Europeia e encontrou 22 eventos de embolia pulmonar e 15 casos de trombose venosa profunda. Mesmo se todos esses casos fossem resultado da vacina, o que ainda não foi provado, isso equivaleria a uma taxa de incidência de 0,000218%, um número mínimo. Em uma nota, a empresa disse que os casos são muito menores do que seria esperado que ocorressem naturalmente em uma população desse tamanho, e é semelhante ao observado em outras vacinas contra a Covid-19 já aprovadas. A companhia ressaltou ainda que durante os ensaios clínicos, o número de eventos tromboembólicos foi menor no grupo vacinado, embora o número desses eventos fosse pequeno de forma geral. Ainda apontou que não houve evidências de aumento de sangramento em mais de 60 mil participantes dos estudos. A Organização Mundial da Saúde recomendou manter a aplicação de doses da vacina, que é a única ao lado do imunizante da Pfizer que tem registro definitivo de uso no Brasil. Por aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que não há confirmação de problemas do tipo. Especialistas afirmam que essas notificações ainda precisam ser profundamente investigadas. E aqui no Direto ao Ponto nós falamos justamente sobre esse imbróglio. Eu sou o Eric Halpe e hoje é dia 17 de março. Bem-vindos! A Agência Europeia de Medicamentos reiterou na terça-feira o seu posicionamento sobre a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. A avaliação é de que os benefícios continuam superando os riscos, apesar da investigação em andamento para descobrir se os casos de coagulação sanguínea foram causados pelo imunizante. A EMA, como é chamado o órgão na sua sigla em inglês, espera divulgar os resultados da diligência até a quinta-feira. A diretora da entidade, Emer Cook, afirmou que é pouco provável que os problemas estejam relacionados a um lote específico da vacina. When you vaccinate millions of people, it's inevitable that you have rare or serious incidences of illnesses that occur after vaccination. And our role at the EMA is to evaluate these to make sure that any suspected adverse reactions are rapidly investigated so we can figure out, is this a real side effect to the vaccine or is it a coincidence? Ela evitou comentar as decisões tomadas pelos países europeus que interromperam o uso, mas disse que as preocupações, apesar de sérias, podem abalar a confiança da população nos imunizantes, essenciais para prevenir mortes causadas pela Covid-19. The number of thromboembolic events overall in the vaccinated people seems not to be higher than that seen in the general population. No Brasil, a vacina do mesmo tipo foi enviada não pela fábrica própria da AstraZeneca, mas pelo Instituto Serum, na Índia, o maior fabricante de vacinas do mundo, e que tem acordo com a AstraZeneca para produzir e distribuir o imunizante. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirmou em nota que a vacina Oxford AstraZeneca produzida aqui
tem se demonstrado, até o momento, extremamente segura e eficaz. Essa segurança foi demonstrada em ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, com mais de 60 mil participantes, tendo seus dados publicados em revistas científicas reconhecidas internacionalmente. Mais de 17 milhões de pessoas na União Europeia e no Reino Unido e cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil já foram vacinadas com esse imunizante sem que houvesse até o momento evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em qualquer faixa etária. A Fiocruz aguarda a conclusão das investigações dos casos relatados e reforça os posicionamentos adotados pela Anvisa, EMA e OMS até o momento, bem como a importância da vacinação, reafirmando seu compromisso com a farmacovigilância da vacina no Brasil. Em um comunicado publicado na segunda-feira, a Anvisa informou que vem monitorando 5 casos suspeitos de eventos tromboembólicos aqui ocorridos, não havendo até o momento uma correlação estabelecida entre o uso da vacina com esses eventos adversos. E hoje nós recebemos aqui no Direto ao Ponto Miguel Castanho, professor do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, lá em Portugal. Nós vamos conversar um pouquinho para entender o que tem se passado na Europa em relação à vacina da AstraZeneca. E nós recebemos agora, desde Lisboa, lá em Portugal, Miguel Castanho, pesquisador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Miguel, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Miguel, antes da gente começar, eu queria que tu explicasse para o nosso ouvinte, que pode não ter um conhecimento muito grande, qual a linha do tempo da vacinação na União Europeia? Quando começou? Quais são as vacinas que estão sendo utilizadas por aí? A estreia da vacinação começou com a vacina da Pfizer no final de dezembro, antecedendo o Natal. Mas depois a marcha da vacinação, a implementação do plano de vacinação, na prática, começa em janeiro e, portanto, tem decorrido desde janeiro até agora. As vacinas aprovadas, aqui assim em Portugal, que são as vacinas aprovadas na Europa, são as da Pfizer, as da Moderna, a de Oxford AstraZeneca e agora, recentemente, também a da Johnson & Johnson. Perfeito. E, Miguel, para a gente entender um pouquinho, então, esse imbróglio envolvendo a vacina da AstraZeneca /Oxford, o que aconteceu? Quais foram os casos relatados que desencadearam essa reação em diversos países da União Europeia? Portanto, a primeira suspeita recai sobre um determinado lote da vacina, da Oxford AstraZeneca. Portanto, não é uma suspeita sobre a vacina no global, não é toda a vacina da Oxford e AstraZeneca, é sobre aquele lote. Mas depois ocorreram também alguns casos no outro lote e com a suspensão da administração da vacina no primeiro país, houve outros países que decidiram começar a fazer a suspensão preventiva, isto é, até que tivesse tudo esclarecido. A partir daí verifica-se um fenómeno, que é um fenómeno em cascata, um fenómeno, uma certa bola de neve, porque enquanto uns países suspendiam, o público dos outros países começou a questionar-se, então, mas se estão a suspender nos outros países, pode haver algum indício, porque é que não suspendem no nosso país também? E esta discussão também começou em Portugal. E aí, sucessivamente, país atrás de país, começam a suspender a administração da vacina até que haja uma investigação, haja um estudo que confirme ou não confirme que aqueles casos da formação daqueles coágulos têm a ver com a vacina. Isto é, até está esclarecido se existe uma relação causa-efeito entre a vacina de Oxford e AstraZeneca e a formação daqueles coágulos, pelo menos para aquele lote inicial das vacinas que levantou alguma suspeita. Mas há aqui cruzado um fenómeno que é o fenómeno da precaução e do princípio da precaução sobre as vacinas, com outro fenómeno que é um fenómeno
de receio e há um contágio entre vários países na Europa desse receio sobre a vacina da AstraZeneca. E, portanto, aquilo que vemos é sucessivamente, ao longo de 1-2 semanas, muitos países a suspenderem a administração da vacina, que neste momento já vai em 20 e tal países na Europa, quase toda a União Europeia. Entretanto, espera-se para amanhã que a Agência de Medicamentos da Europa, isto é, o organismo que na Europa centralmente tem a competência de avaliar a segurança dos medicamentos, que se pronuncie sobre os primeiros estudos que efetuou e que confirme ou não se há algum problema de segurança ou algum potencial problema de segurança com a vacina, ou naquele lote só, ou geralmente, ou em lote nenhum. E Miguel, na tua avaliação enquanto um pesquisador da área, essas medidas tomadas por diferentes governos, elas foram, de certa forma, precipitadas? Existe um princípio geral, que é o princípio da precaução. E isto aplica-se a todos os medicamentos e a todas as vacinas. Isto é, quando há um indício de que alguma coisa pode não estar a correr como esperado, e bastam indícios, não têm que ser provas, mas se existem indícios suficientemente fortes, preventivamente decreta-se a suspensão até que se consigam apurar todos os dados e concluir a partir dos dados. E, portanto, a partir daí pode-se levantar a suspensão e o medicamento ou vacina continua a ser usado, ou então não, confirma-se que há algum problema e tomam-se medidas mais drásticas. Isto é um princípio geral. É claro que aqui assim o que está em causa são acontecimentos eventualmente muito raros. Portanto, o número de casos que apareceu com estes coágulos é muito escasso. São muito poucas pessoas em comparação com todo o universo de pessoas que já foram vacinadas, ou mesmo face ao universo das pessoas que foram vacinadas com aquele lote. E, portanto, o risco, de qualquer maneira, será sempre relativamente pequeno, será sempre relativamente baixo. Portanto, num país que esteja muito dependente daquela vacina, da vacina de Oxford, isto é, num país que, se suspender a vacina de Oxford, então passa a não vacinar, é preciso comparar o risco da doença, isto é, o risco da não vacinação, e aí é um risco real, porque a doença existe, a doença deixa marcas e causa efeitos graves e pode até levar à morte. É preciso calcular este risco da doença, não é? Contra o risco da vacina em si. E aí não há dúvida nenhuma. Não é? Se o país está muito dependente daquela vacina, é melhor vacinar, não suspender a vacina da Oxford e AstraZeneca, porque os hipotéticos riscos associados à vacina são muito menores do que os riscos da doença. E a proteção do cidadão é feita com a vacina. E, portanto, é bom para o cidadão ser vacinado. Em países onde existam reservas de outras vacinas, onde, além da vacina de Oxford, também existe a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, ou a vacina da Janssen, ou outras vacinas mesmo. Se existe a opção de usar outras vacinas e não estamos condenados a não vacinar, então eu diria que é prudente suspender a vacina de Oxford, AstraZeneca, e usar outras vacinas. Porque o país não entra numa não vacinação. O país continua a vacinar, só que com outras marcas de vacinas. É claro que depois, se os estudos apurarem que não existe nenhuma relação causa e efeito entre estes coágulos e a vacina, então depois retoma a vacinação com a vacina da Oxford AstraZeneca. É claro que a discussão torna-se um pouco mais complexa se pensarmos que algumas pessoas já levaram a primeira dose da vacina, da Oxford AstraZeneca, e a pergunta é
se há uma suspensão completa da vacina, ou uma suspensão prolongada, ou se há alguma prova de efeitos adversos da vacina, o que é que acontece, não é? Nesses casos em que já foi administrada a primeira dose. Mas, de qualquer maneira, também é uma discussão prematura, porque temos que aguardar quais são os resultados, pelo menos os resultados preliminares destes estudos, para depois decidir o que fazer. Se não houver qualquer relação causa-efeito entre a vacina e os coágulos, então tudo pode continuar como estava planeado. Perfeito. E, professor, no caso de Portugal, que impacto essa suspensão temporária, que, se não me engano, foi anunciada ontem aí, se eu estiver errado, senhor, me corrija, por favor, que impacto isso pode ter sobre o plano de vacinação aí de Portugal? Pronto, o plano de vacinação em Portugal inclui a vacina de Oxford, inclui a vacina da Pfizer, inclui a vacina da Moderna. No futuro, mas ainda não existe, incluirá também a vacina da Johnson & Johnson. Mas Portugal tem em estoque Oxford, Pfizer, Moderna. Aquilo que foi anunciado recentemente é que Portugal ia manter o plano de vacinação com a vacina Pfizer e da Moderna. Há alguns grupos que iam ser vacinados com a vacina de Oxford acabam por não ser vacinados, até que se apure melhor o que está a acontecer. De um modo geral, aquilo que as autoridades portuguesas afirmam é que o plano de vacinação pode ter, para já, um atraso de 2 semanas, que é depois recuperável um pouco mais à frente. Isto é, a primeira grande meta, que é ter uma fração substancial da população vacinada já em abril, conseguir que quase todos os grupos prioritários, ou quase toda a gente nos grupos prioritários esteja vacinada em abril, essa meta será razoavelmente cumprida. Talvez não logo no início de abril, talvez um pouco depois, mas aquilo que nos é dito é que para já há um atraso da ordem das 2 semanas e algum desse atraso é recuperável mais à frente. E, professor, as notícias que nos chegam aqui no Brasil sobre a questão da vacinação na Europa é de que há, de certa forma, um atraso generalizado em toda a União Europeia por diversos fatores, por incompetência das autoridades que foram desorganizadas em fazer esse plano de vacinação e também pela própria questão dos atrasos que nós temos visto nas entregas dos lotes, certo? E quando a gente fala em termos de população, como tem sido a aceitação dos europeus, e aí no caso específico, dos portugueses em relação à vacinação? Está havendo forte aderência na inoculação? Aqui os planos de vacinação têm-se mantido. Eu não diria que tem havido incompetência das autoridades na implementação dos planos de vacinação. Tem havido incumprimento das metas dos planos de vacinação porque o fornecimento das vacinas está muito atrasado. Vários fornecedores de vacinas, o principal deles era precisamente o fornecedor da vacina Oxford AstraZeneca, não está a cumprir as metas contratuais. Essa é uma das facetas da polémica com a vacina. Havia um contrato entre a União Europeia e os fornecedores e as metas previstas nesse contrato, isto é, as datas e o número de doses que estão previstas no contrato não estão a ser cumpridas e sem vacinas não há vacinação. Portanto, o ritmo da vacinação está a ser condicionado pelo ritmo do fornecimento das vacinas. Esse tem sido o grande problema da vacinação na Europa, que mesmo assim segue a um ritmo, eu diria, razoável. Em Portugal, especificamente, a adesão à vacinação tem sido bastante boa. Depois de reservas iniciais, de dúvidas que se levantam, e que são dúvidas naturais, quer dizer, nós não podemos esperar que toda a gente adira à vacinação só porque sim. Portanto, é natural que as pessoas tenham dúvidas, é natural que as pessoas queiram ver as suas dúvidas esclarecidas antes de decidirem se querem ou não tomar a vacina. Em Portugal passou-se uma fase em que várias pessoas tinham dúvidas e depois de muita discussão pública e de vários pesquisadores
aparecerem nos meios de comunicação social, depois de vários esclarecimentos das autoridades, então passou-se a uma outra fase em que a adesão à vacinação é bastante extensa. Em Portugal não há um grande movimento de resistência à vacinação. Isto não é válido para toda a Europa. Em alguns países da Europa, nomeadamente mais no leste da Europa, há, de facto, uma resistência maior, aparentemente, à vacinação. A Europa é muito heterogénea nas suas culturas, nas suas línguas, enfim, todas as facetas da Europa são todas muito diversas e também em regiões diferentes da Europa existem resistências diferentes à vacinação. Há outros países que estão mais permeáveis, digamos assim, em informações menos fiáveis sobre as vacinas e em que a resistência da população tem sido maior. Tal como, por exemplo, embora a União Europeia no global ainda esteja a avaliar a vacina russa do Instituto Gamaleya, alguns países da Europa, por exemplo, não esperaram pela decisão da União Europeia e avançaram logo para uma aquisição nacional, portanto, só do país, com esse tipo de vacina, com a vacina russa do Instituto Gamaleya. Portanto, a situação na Europa é relativamente heterogénea, mas eu diria que globalmente a adesão à vacinação é boa e em alguns países, como Portugal, em particular, é bastante boa. O que não quer dizer que as pessoas adiram à vacinação de imediato. Tem havido, de facto, uma discussão pública bastante grande sobre o que é a vacinação, sobre os tipos de vacinação, sobre as vantagens e desvantagens da vacinação, se há riscos na vacinação. Por exemplo, estamos agora em grande discussão sobre este caso da vacina de Oxford, mas isso faz parte do processo de adesão à vacinação. Algumas pessoas olham para a discussão e pensam que essa discussão e todas as dúvidas que se levantam são automaticamente uma resistência à vacinação. Não são. São as dúvidas próprias de quem tem que ser vacinado ou pondera ser vacinado, de quem tem os seus pais idosos, quem eventualmente também tem filhos, portanto, de quem tem preocupações familiares e tem preocupações com todas as pessoas à sua volta e, portanto, quer ver as suas dúvidas esclarecidas. Ter dúvidas sobre a vacinação não é automaticamente ser anti-vacinação. É que numa sociedade democrática e esclarecida, as pessoas têm dúvidas, as discussões devem ser transparentes e abertas, e as pessoas esclarecem as suas dúvidas e então depois de livre consciência tomam a sua opção. E é isto que temos verificado em Portugal. E é levantarem-se discussões, haver períodos de discussão e no final a adesão à vacinação tem sido relativamente grande. Não é isenta de discussão, porque a discussão faz parte da consolidação da opinião das pessoas. E a dúvida faz parte da natureza humana. E é bom que a vacinação seja um ato consciente, como tudo em democracia. E, portanto, haver muita discussão pública sobre a vacinação não é uma fragilidade da vacinação. É o que é natural numa sociedade democrática. Perfeito. Miguel, acredito que muitos desses questionamentos também surgem pelo fato dessas vacinas contra a Covid-19 terem sido desenvolvidas em um tempo recorde, certo? Porque a gente não sabe quanto tempo essa proteção vai durar. Então, como o senhor mencionou, são dúvidas que são naturais e são extremamente aceitáveis nesse contexto em que a gente vive. Exatamente. É claro que as vacinas dão a aparência de ter sido desenvolvidas muito rapidamente. E foram desenvolvidas muito rapidamente. Mas o desenvolvimento das vacinas não começou no dia em que, em Wuhan, não é, a pandemia se originou naquele primeiro foco. Porque esta forma de conceber vacinas já estava a ser testada para outras aplicações, para outros vírus, em outras circunstâncias.
Simplesmente aquilo que estava a ser o desenvolvimento das vacinas para outros fins foi adaptado ao coronavírus e, portanto, conseguiu aí atalhar-se algum tempo. Também o desenvolvimento rápido se deu muito a uma aceleração do processo administrativo de avaliação dos dados das vacinas. Encurtou-se muito o tempo administrativo de avaliação dos processos das vacinas. Portanto, também não foi tão rápido como aparenta. Mas, independentemente disso, né, como a população em geral sabe que o aparecimento de vacinas e medicamentos é um processo lento, porque tem que ser um processo muito seguro, é natural que se questione sobre se algo no desenvolvimento destas vacinas, algo foi atalhado e, portanto, não está devidamente acautelado. Agora, é natural que as pessoas tenham essa dúvida. As pessoas terem essa dúvida não sinaliza nenhuma posição face à vacina. Essas dúvidas têm que ser esclarecidas pelas autoridades e pelos pesquisadores. É ónus das autoridades de saúde e é ónus dos pesquisadores saberem comunicar à população de forma a dar-lhes a informação que lhes permitirá decidir em consciência o que é melhor para si. É claro que a maior parte dos pesquisadores, se não todos, estão convencidos que o que é melhor para os cidadãos em geral é que se vacinem, até porque coletivamente nós temos que atingir um determinado grau de vacinação na comunidade para haver uma proteção global e conseguirmos dificultar a vida ao vírus, portanto conseguir dificultar a multiplicação do vírus. Quando o vírus já não tiver uma massa crítica de gente que possa infectar e onde se possa multiplicar, entra em regressão. Portanto, nós temos que conseguir atingir um determinado grau de imunidade coletivo da população. Portanto, não existe só uma dimensão pessoal da proteção de cada um, existe uma dimensão coletiva, né, para a população em geral e tem que haver um esforço coletivo de construção global. Agora, isto tem que ser explicado às pessoas, o que é o nível da responsabilidade individual, o que é o nível da responsabilidade coletiva, como cada um se pode proteger a si, como isso é importante também para proteger os outros e como nós temos que fazer, como sociedade, um avanço. Não está só em causa aquilo que cada um quer para si, está em causa aquilo que todos juntos conseguiremos atingir. Mas isto tem que ser explicado às pessoas e é ónus das autoridades de saúde e é ónus dos pesquisadores fazê-lo. É bom que os pesquisadores se empenhem em comunicar bem uma informação científica em vez de se lamentarem da população não estar a aderir àquilo que eles acham que é melhor. Porque o ónus da comunicação, o ónus da informação, está do lado dos pesquisadores e das autoridades de saúde. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Haupt e a edição é de Ale Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.